Oi, nação rubro-negra! Hoje vamos falar da vitória importantíssima do Mengão fora de casa. O Flamengo foi até o Deportivo Táchira, isso mesmo, e garantiu os 3 pontos com um placar magro, claro, mas suficiente. O Deportivo Táchira, ele ficou com 0 e o Flamengo com 1. Isso mesmo, e claro, teve ali a análise pesada de Vene Casagrande, de Renata Fã e também da ESPN Brasil. Até Juninho teve que engolir seco, porque calou a boca de todos os antes. Então, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Lembrando de deixar o inscrito, galera, para a ESPN Brasil, também para o Jogo Aberto com Renata Fã e Esporte, ou melhor, SBT Esporte Rio. Agora sim, vamos pro corte. É um programa muito legal. Até terapia para casais. Sucesso. Ô, Vene Casagrande! Venceu, ué? Cadê o sorriso do Vene? Boa tarde pra você de casa. Não, eu Sexta-feira, elogio. Apesar de uma parte da torcida e também uma parte da imprensa estar reclamando da atuação do Flamengo, isso não vai partir do Vene Casagrande aqui no SBT em lugar nenhum, muito menos em rede social. Calma. Pelo contrário, é só elogio. O Flamengo superou várias adversidades e conseguiu vencer numa estreia de Libertadores, algo que não acontecia desde 2022. Então você, torcedor rubro-negro, que tá aí reclamando da atuação, que foi muito ruim, isso e aquilo, pare, sorria, comemore, que o Flamengo ganhou numa estreia de Libertadores. foi a estreia com vitória, fora de casa. O time não convenceu, tá escrito ali, tu viu, né? Não, jogou mal, pô. O Vene vai falar daqui a pouco, mas saiu com os 3 pontos. E eu falo, gente, Libertadores, não é quem joga mais bonitinho, ó, o Libertadores você tem que fazer o que tem que ser feito, que é gol e vencer, e é isso aí. A gente vai ver como foi essa partida e na volta a gente comenta esse jogo. Rodou. A caminhada do Flamengo na Libertadores começou em jogo quente. A primeira chegada foi com Luiz Araújo levando perigo. Após boa jogada com Varela, Michael tenta e a bola sobra para Bruno Henrique, que chuta em cima do goleiro. O camisa 7 do rubro-negro de novo tem uma chance de abrir o placar e o goleiro da equipe da Venezuela faz a defesa. O Flamengo tentava chegar ao gol, mas não encontrava o caminho. Eric Pulgar cobra a falta e a bola passa bem pertinho. Primeiro tempo sem gols e a vitória do Flamengo viria apenas na segunda etapa, com as mexidas de Felipe Luiz. Juninho entrou na vaga de Michael e ele já está no lugar certo. Cebolinha faz o cruzamento, Bruno Henrique chega a cabecear, mas é Juninho quem marca. Já é o terceiro dele com a camisa do Flamengo. A vitória estava quase garantida, mas no final do jogo o time de Felipe Luiz tomou pressão. Rossi salva nessa bola. Porém, nesse lance, nem o goleiro conseguiria evitar. Maidana chuta e deixa os rubro-negros nervosos no que seria o empate. Final, Deportivo Táchira 0, Flamengo 1. O time volta a vencer numa estreia de Libertadores após mais de 2 anos. Vene, fala pra mim qual foi o maior destaque do Flamengo nessa partida e qual foi o ponto negativo, porque sempre tem uma coisa pra se tirar, né? Uma lição pra se tirar num jogo, sobretudo de estreia de Libertadores. Boa tarde de novo, Vene Casagrande. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Pedrosa. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Pois é, Fernandinha, vamos lá. Eu vou falar o ponto positivo. Primeiro, o ponto positivo é a vitória fora de casa, algo, repito, que eu falei na minha introdução aí, que não acontecia numa estreia de Libertadores desde 2022. E o Flamengo, além disso, encarou uma logística horrível de 13 horas de viagem, ficou 2 horas parado na imigração para poder entrar na Venezuela, depois do aeroporto para o hotel pegou mais 1h30 de viagem, ou seja, a logística horrível, o time extremamente cansado, fadigado, depois de uma longa viagem, 7 desfalques, e desfalques importantes, esses 7 seriam titulares em pelo menos 90% dos clubes da Série A.
Mesmo assim, o Flamengo foi lá e conseguiu superar um adversário. Eu considerava, mesmo com os desfalques, o Flamengo aqui favorito. Falei isso aqui ontem. Eu esperava uma atuação melhor? Esperava uma atuação melhor. Só que por que o Flamengo é tão cobrado para dar espetáculo, dar show dentro de campo em todo santo jogo? Não vai ser sempre que vai ser assim. O que importa nesse começo de Libertadores é a vitória. No outro grupo, no grupo do Flamengo, no outro jogo, o placar foi 0-0. Se o Flamengo vencesse por 1-0, como é que foi? Pronto! Já é líder do grupo. E é isso que o Flamengo tem que fazer em Libertadores, tem que vencer. O Flamengo não é obrigado a dar show. O técnico Felipe Luiz falou isso aí ontem, inclusive na entrevista coletiva, e eu concordo com ele. Claro que a atuação poderia ter sido melhor, e, sobretudo individual de vários jogadores, Michael, o próprio Cebolinha, o De La Cruz, acho que poderia ter jogado melhor. Só que não vai ser sempre que o coletivo vai conseguir dar certo dentro de campo. E se a gente for parar e analisar, o Flamengo venceu o jogo com um gol do Juninho, aquele jogador que foi crucificado por ter perdido um gol diante do Internacional, e eu aqui defendi, falei, eu acho que uma injustiça ficar crucificando o jogador por conta de um lance. Ele entrou e no primeiro lance dele na partida ele conseguiu botar a bola para dentro. E é isso que importa nesse começo de Libertadores. O friozinho na barriga de ser uma estreia Libertadores passou. O Flamengo ganhou os 3 pontos. E eu quero destacar aqui a partida do Varela, fez uma grande partida. O que ele jogou ontem foi muito bom, acho que isso precisa ser avaliado de uma maneira positiva. O Pulgar também foi muito bem. E de negativo, coletivo. Repito, eu esperava uma atuação melhor em todos os sentidos, saída de bola, marcação sob pressão, que já é um time com a característica do Felipe Luiz. Dessa forma que ele joga, só que ontem, de fato, não conseguiu apresentar isso. Mas eu quero mencionar, não tinha Gerson, que era o principal jogador no meio de campo do Flamengo atualmente, não tinha Wesley, que é o principal jogador do lado direito, onde saem muitas jogadas com o técnico Felipe Luiz, não tinha Arrascaeta. Então, mesmo assim, o Flamengo conseguiu uma vitória extremamente importante nesse começo de Libertadores. E tem essa fala do Felipe Luiz aí que você citou, cadê? Vitória muito difícil, muito difícil. Não é fácil vencer na Libertadores, não é fácil continuar vencendo, continuar que esses jogadores continuar com essa fome, essa ambição. E reconheço, não foi o nosso melhor jogo. Não tivemos a gente não estava refinado hoje à noite. Mas sempre penso, quando o time não está bem, não está numa boa noite, competir. E a gente já elogia tanto o Felipe, não para menos, que é um grande treinador, mas a gente esquece também que ele também está fazendo estreias, né? Sim. Por exemplo, ele foi campeão mundial com o Sub-20 do Flamengo, mas no profissional é o primeiro jogo de Libertadores dele como treinador. Então, assim, ele também está provando... No Sub-20 ele também não treinou na Libertadores. Não ele treinou, já pegou né? no Mundial. No Mundial, né? Exatamente. Então, e se a gente for parar para pensar, o recorte do ano passado, porque parece que ele ficou o ano passado inteiro no Flamengo, né? Não, ele tem poucos jogos, se a gente for para pensar num recorte do que o Felipe já fez. Então, também foi a estreia dele nessa competição, Lucas Pedrosa. E ele parece sempre aparentar um cara tão experiente como treinador, né? Boa tarde, Fernanda, Veni, galera de casa. Eu já falo isso aqui há muito tempo, não é de hoje. Eu falo isso aqui no SBT Esporte Rio, já deve ter mais de ano, que o Flamengo é o único time que é cobrado por dar espetáculo. E eu discordava bastante, até mesmo na época do Tite, quando todo mundo cobrava, tem que dar espetáculo, tem que ser Flamengo, não sei o quê. Eu falei, gente, o Flamengo ganhou, tá? Parecia que o Flamengo tinha perdido. A expectativa, a repercussão dos jogos do Flamengo era: Flamengo ganhou, mas não sei o quê. Flamengo ganhou, mais não sei o quê. Todos os desfalques que o Vene citou aqui, uma equipe que foi estrear fora na Libertadores, tudo bem, o Deportivo Táchira é uma equipe que realmente nem se compara com o Flamengo, mesmo com o Flamengo com tantos desfalques. Mas é uma vitória que quase foi um empate, porque no último minuto os caras tiveram uma bola na trave, mas se você for parar para pensar, era um time muito mais de velocidade do que de pensamento. O Flamengo, para mim, ontem pensou muito pouco dentro da partida. Everton, Cebolinha, Bruno Henrique, Michael e Luiz Araújo, nenhum desses 4 jogadores são pensadores de jogo, e o Flamengo não tinha um pensador na ausência do Arrascaeta, na ausência do Gerson, e até mesmo o Matheus Gonçalves, que eu pensei que poderia ser esse cara, nem entrou dentro da partida. Então, assim, eu vi um Flamengo com uma atuação abaixo? Claro que vi. Eu vou ficar aqui criticando a atuação do Flamengo depois de ter vencido de 1-0 na estreia da Libertadores com tantos desfalques? É claro que não.
Já falei 1000 vezes e vou repetir. O Flamengo é o único time do futebol brasileiro, até pela sua própria torcida, que cobra espetáculo. E o futebol hoje em dia, nem sempre você vai dar espetáculo. Ou melhor, na maioria das vezes você não vai dar espetáculo. O que importa numa fase de grupos da Libertadores, cada vez mais, é você vencer, conquistar os 3 pontos e também ficar confortável para a passagem de fase na fase do mata-mata e conseguir decidir dentro de casa. No grupo do Flamengo, eu não vejo o Flamengo perdendo nenhum jogo, para ser muito honesto. Talvez na altitude contra a LDU, mas em relação a nível de jogo, mesmo com tantos desfalques, o Flamengo foi lá e conseguiu vencer. Então eu encaro como uma atuação ruim, mas foi uma vitória e é isso que tem que ficar de positivo. E aqui o JVzinho aqui, ó, o nosso patrão, eterno patrão, falou impressionante como o Gerson faz falta. E é verdade, né? São 7 desfalques. E a gente sabe que todos, obviamente, fazem falta, mas o Gerson é o supra-sumo aí, hein, Vene? Fernandinha, além da ausência do Gerson, ontem eu tive a oportunidade de ver a entrevista que o Felipe Luiz deu à Conmebol e é uma baita entrevista. Você parar e ouvir o Felipe Luiz é sempre muito bom, porque você aprende. E ali ele deixou muito nítido o seguinte, que ele pensa no time dele em cima de um camisa 10. Onde eu quero chegar? Na ausência do Arrascaeta, a gente não vê ninguém com a capacidade que o Arrascaeta tem de fazer essa armação das jogadas. Eu acho que o Matheus Gonçalves poderia ser esse jogador, tanto é que eu escalaria ele no time titular, falei isso aqui ontem, só que não é da mesma prateleira do Arrascaeta. Onde eu estou querendo chegar? A diretoria do Flamengo não pode demorar mais para fazer a contratação de um jogador para substituir o Arrascaeta ou até mesmo para brigar pela titularidade com o Arrascaeta. Porque se o Felipe Luiz ele pensa num time em cima de um camisa 10, não dá para a gente ver um Flamengo como é que foi ontem, sem criação. Porque o grande problema do Flamengo ontem, diante do Deportivo Táchira, foi a falta de criação. Não tinha ninguém no meio de campo para fazer esse trabalho, essa função. Então, acho que a diretoria precisa olhar para esse jogo e analisar no mercado um jogador para tentar a contratação para suprir a ausência de Arrascaeta ou até mesmo, repito, brigar pela titularidade. Com as janelas fechadas, o que consegue contratar hoje? Só jogadores do campeonato doméstico, do futebol brasileiro, que jogaram estaduais. Existe uma janela doméstica, se eu não me engano, ela já fecha agora, no dia 11, onde o Flamengo poderia, como o Botafogo tentou contratar o Cauli do Bahia, por exemplo. Não, mas eu não falo para agora não, tá, Fernandinho? Para agora você tem que analisar e fazer a contratação. Será que o Jorginho não seria esse cara? Pelo que o José Boto disse numa entrevista lá no meu canal Vene Casagrande, a função que eles pensam para o Jorginho não é essa. Então não vai ser essa, né? E não tem a capacidade de fazer o que a Arrascaeta faz, por exemplo. Quem tem? No futebol brasileiro, que você diz, acho que o Arrascaeta é Alan Patrick, Garro, o Matheus Pereira, que o Flamengo até teve um bololô ali, com vai querer, não vai e tal e tudo mais. Matheus Pereira também é esse jogador, o Felipe Coutinho é esse jogador, entre tantos outros que a gente poderia citar aqui, que é o camisa 10 de fato. O Arrascaeta ele está numa queda física há mais de 2 anos. O Arrascaeta é um jogador que está numa curva descendente como atleta. E isso, gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando que o Arrascaeta é ruim ou algo do tipo. Ele é um gênio, ele ganhou tudo pelo Flamengo e ele continua sendo um craque. Se ele estiver bem fisicamente, ele vai continuar performando pelo Flamengo. Mas ele não tem a regularidade física que uma temporada que o Flamengo tem pela frente, com tantas competições, precisa. Então é por isso que o Vene cita aqui essa necessidade do camisa 10 ou de um jogador mais pensador. O Gerson, nesse elenco do Flamengo, para mim é o único que nem se assemelha, mas ele pode fazer essa função de pensador. Dá uma outra cara, mas faz de uma forma espetacular. Mas, de fato, é uma posição que, na minha visão, o Flamengo tem carência nesse meio campo aí. Mas no caso do Gerson, óbvio, além de a gente estar falando de um jogador qualidade absurda, um craque, no time do Felipe Luiz ele faz muita falta e também quando o Wesley não está, porque as principais jogadas são pelo lado direito e com a participação de Gerson e Wesley. Quando não tem um, já faz muita falta. Agora, não tem os dois, o Felipe Luiz perde muito. Então, por conta disso, eu concordo com o torcedor que ele mencionou aí, o Gerson faz muita falta. Hoje, para mim, é o principal jogador no meio de campo do Flamengo. E a gente até citou aqui, né, Pedrosa, quando ele sai machucado da seleção, ele fez falta até para a seleção brasileira. Certeza. O time da seleção, naquela ocasião, ali mudou. Com certeza. E entra o Joelton na vaga dele, né, que vai muito mal. E no segundo jogo contra a Argentina, o Gerson faz muita falta. O Gerson é um jogador que, dentro do futebol brasileiro, é o único titular indiscutível da seleção. Então, obviamente, ele faria falta para o Flamengo. Eu sempre cito isso aqui. Qualquer time do mundo, gente, que perca seu volante, que perca seu meia, que perca um atacante, que perca um defensor, um lateral, como está vivendo o Wesley, sentiria falta, óbvio. Por isso que eu não encaro essa atuação de ontem do Flamengo como tragédia ou algo do tipo. O problema é justamente essa régua sempre de cobrança de que o Felipe Luiz, de que o Flamengo tem que sempre estar apresentando um futebol maravilhoso. E eu discordo completamente disso há muito tempo.
Põe na tela. Ah, isso não é um coração nem a pau, hein, Vene Casagrande? Ele alega que é uma comemoração em homenagem à esposa dele, né? Então, enfim, aí a torcida do Flamengo já tá brincando Muito com outra bem, não coisa que eu pode prefiro falar, não aqui. pode falar o nome do apelido Mas dele. eu Mas tá posso aí. elogiar o Juninho, que Pode? pra mim, cara, esse jogador ele precisa ser elogiado. É considerado o patinho feio no elenco do Flamengo, pela grande parte da torcida do Flamengo. Mas a forma como ele lida com a experiência de jogar com a camisa do Flamengo é extremamente importante. Eu falo isso através de informações nos bastidores. Ele dá a vida fora das quatro linhas. Processo de recuperação, busca sempre conversar com o Felipe Luiz E na dentro sala do também, Felipe hein? Luiz para tentar melhorar a parte tática dele, ele entendimento no estilo de jogo dele, e dentro de campo a gente vê um jogador dando a vida sempre. Óbvio, em determinado momento ele pode pecar como qualquer outro jogador que é um ser humano, mas eu acho que o torcedor do Flamengo deveria valorizar um pouquinho mais o esforço que o Juninho vem fazendo com a camisa do Flamengo. Olha aí, o BEP negou o pedido do Vasco para que o clássico contra o Flamengo fosse em São Januário. De acordo com a polícia, a decisão se deu com base nas análises estratégicas da unidade que apontam riscos à segurança no perímetro. Uma coisa, Sim. todo BEP assiste ao SBT Sport Rio, Sim. tá? Então faça essa pergunta beijo ao para BEP. todos eles que são muito competentes. Um pouquinho mais o esforço que o Juninho vem fazendo com a camisa do Flamengo. Olha aí, o BEP negou o pedido do Vasco para que o clássico contra o Flamengo fosse em São Januário. De acordo com a polícia, a decisão se deu com base nas análises estratégicas da unidade que apontam riscos à segurança no perímetro e no interior da praça esportiva em jogos dessa natureza. Lucas Pedrosa, que sempre fala desse assunto aqui nesse programa, né? Sobre o Vasco e Flamengo dentro de São Januário. Talvez eu enrole um pouquinho a produção, mas eu vou pedir, enquanto eu faço o meu comentário, para eles abrirem a minha página no Twitter e colocarem um vídeo que eu coloquei lá, que é um vídeo onde eu faço uma pergunta ao BEP. E aí eu acho que seria legal a gente ilustrar para o nosso telespectador. E eu posso falar uma coisa? Sim. Todo BEP assiste ao SBT Sport Rio, Sim. tá? Então faça essa pergunta beijo ao para BEP. todos eles que são muito competentes, que são caras com muita experiência em segurança de estádio, inclusive virou modelo para o grande Brasil, porque essa questão de ter uma polícia especializada em estádio, isso é uma coisa muito nossa e a gente foi, né, isso foi melhorando. Um beijo para eles. Se eles quiserem responder, a gente tem todo o nosso canal aqui, vocês sabem, os pinças, um beijo para vocês. Todo o nosso canal aberto aqui pra gente escutar vocês também. Cadê a pergunta do Lucas Pedrosa? Uma pergunta ao BEP. Esse perímetro fica em São Januário? Você sabe responder. Onde fica isso aí? Tijuca. Isso aí é pertinho do Maracanã, Nos né? arredores do Maracanã. Aqui é o Colégio Militar, olha. E isso foi no ano aqui de é o Colégio 2025. O Maracanã tá aqui. No Tá aqui pra início cima. dessa temporada, no clássico entre Flamengo e Fluminense, e foram essas cenas aí que a gente viu. E eu poderia colocar cenas como essa em todos os estádios do Brasil, porque confusão acontece em todos os estádios do Brasil. E quando você fala, Fernando, sobre a competência deles, eu acredito mesmo que unidade ou policial, ele não vai ali para fazer algum tipo de incapacidade, dele ser incompetente, nada disso. Mas quem está tomando essa decisão, com os argumentos que está tomando essa decisão, para mim, é muito questionável. Por quê? Se acontece isso no Maracanã, por que São Januário não pode ter a capacidade de segurança? Por que o BEP não pode fazer uma escolta dos torcedores do Flamengo, que seriam 1.000, 2.000, digamos assim, com 5%, até São Januário? Por que não pode fechar o perímetro de São Januário e só entra quem tem o ingresso? Por que não pode colocar a torcida do Flamengo saindo lá do Maracanã, fazendo a escolta até São Januário, como já foi feito em outras oportunidades? A minha pergunta ao BEP é essa. É só São Januário que tem confusão? O problema é só São Januário? São só as ruas de São Januário que são confusas? Ou como a gente vê nessa imagem aí, a nossa produção pode colocar, por favor. Esse perímetro aí, que eu saiba, não fica em São Januário. Então assim, qual é o problema desse jogo? O Vasco é o único clube que está sendo punido e é o único clube que, inclusive, pode perder a isonomia do campeonato, porque, teoricamente, todos os clubes, os 20 da Série A, eles têm direito a jogar 19 partidas dentro da sua casa. O Vasco quer jogar a partida contra o Flamengo e contra o Fluminense futuramente dentro de sua casa. Aí o Vasco vai ser obrigado a sair de sua casa para jogar, em vez de 19, 17 jogos dentro da sua casa. E aí por quê? Por que o Vasco não pode mandar o jogo dentro da sua casa? Por que o Vasco tem que ser o único time do Campeonato Brasileiro que vai jogar só 17 jogos no lugar que manda? É isso aí, nação. O Flamengo vence fora de casa e, claro, ele fez
parte dele, né? Fez o dever de casa, conquistando aí uma vitória importante para o clube. Agora o foco total nos próximos desafios, porque aqui o Flamengo sempre está em busca de mais. Então, no domingo tem um jogo aí com o Vitória, né? Então, deixa aí o seu placar. Se você curtiu o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Lembrando, galera, de deixar os créditos para SBT Rio Esporte. Até o próximo vídeo.